o arrependimento vem e te arrebenta. Fazendo meu devocional de hoje, e a leitura é João 4, 31 a 35, que fala aquela parte quando Jesus vai no poço encontrar a mulher samaritana, e aí é exatamente essa parte aqui, é quando os discípulos voltam e perguntam se ele quer comer alguma coisa, né? E isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe alguma coisa para eles comerem? Né? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sobre fazer a vontade do Pai, sobre a obediência, esse é o nosso alimento. Quando a gente faz a vontade do nosso Pai, quando a gente está no propósito da nossa vida, esse é o nosso alimento. A gente é saciado quando a gente está fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Ah, Kátia, mas eu não sei o meu propósito. Evangelizar é o propósito de todo mundo. Estar aqui no celular nem sempre eu gosto. Não é uma vontade. Não é uma vontade minha que eu quero fazer todos os dias, né? Vocês sabem, eu tenho 3 crianças, minha casa está constantemente bagunçada por causa disso. Eu faço almoço, eu lavo roupa, então não é sempre que eu quero estar aqui. Eu falo, ai meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas sempre, de vez em quando, vem uns ensaios e eu tenho que parar e gravar. Por quê? Porque isso arde para mim fazer. Não é que eu quero fazer, mas isso grita dentro de mim, vai lá e grava. E só, eu já ouvi algumas vezes também o Senhor falando para eu continuar isso aqui, né? Então, é, não é todo mundo que precisa entender, eu só preciso obedecer, né? E só eu sei o tanto de mensagem, o tipo de mensagem que eu recebo após algumas publicações. Então, sabe o que eu percebi? Que eu tenho conhecidas, amigas, que não são de postar as coisas na rede social, nunca posta nada. Mas só que quando eu tô com elas, eu vejo elas assim, ó, o tempo inteiro no celular. Elas não postam, mas elas consomem. Eu não consumo, mas eu posto. Então, por quê? Porque isso aqui é um propósito para mim. Então, às vezes, não importa o que as pessoas falam, não importa as distrações, não importa os julgamentos, as dores, tudo que acontece na nossa vida, a gente pode até ficar chateado, mas você não vai permanecer com aquele sentimento, você não vai carregar aquilo. Por quê? Porque você tem um propósito maior. Jesus está falando sobre isso. Quando você faz a vontade do Pai, ela é o seu alimento. Nada vai te distrair. As coisas não podem te distrair, porque você precisa manter o seu foco, né? Quando você busca o Senhor, quando você tem intimidade com Ele, você não carrega ressentimento, você perdoa, porque você foi perdoado. Aquele que muito foi perdoado, muito ama, muito quer perdoar também, né? Então você não vai carregar sentimentos. Não estou falando que a gente não vai se abalar com nada, a gente até se abala, mas rapidamente aquilo se dissipa. Por quê? Porque você tem um foco, você tem um propósito na sua vida. E eu, apesar de eu buscar, né, eu sei que eu tenho que buscar muito mais, eu também me entristeço às vezes com algumas atitudes das pessoas. E às vezes eu abro a boca para falar mal também. E aí, só que tem uma diferença. O que você achava normal antes, hoje em dia, eu falo, eu não sentei na roda dos escarnecedores, eu fui a própria escarnecedora. Então aquilo ali já bate um arrependimento genuíno e imediato. Então, assim, não é que a gente se torna perfeito, mas o arrependimento vem e te arrebenta. É de imediato. Então você não permanece com aquele sentimento ruim ali, ele é dissipado. Por quê? Porque você tem um propósito. Esse é o seu alimento. Você tem um propósito. E o propósito de todos nós é evangelizar, é falar sobre o Senhor. Por quê? Porque os campos já estão maduros, já está branco, já está pronto para a colheita. Então você precisa evangelizar, você não tem que esperar, você não tem que ficar querendo só pregar para convertido, né? Só para o pessoal da sua igreja, só para o pessoal da sua célula. Não, não, não. Você precisa expandir isso aí, porque o trabalho do reino é por almas, é por salvação. Lembra quando Jesus chama Mateus, o cobrador de impostos, e os religiosos falam que, nossa, mas ele? Mas você está sentando para jantar com ele. As pessoas têm falado isso de você, mas ela?
Mas ele, você está sentando com ele. Parabéns se as pessoas estão falando isso de você, porque você está fazendo aquilo que Jesus fez. Porque pregar para convertido é muito fácil, mas pregar para aquele que a sociedade não quer, buscar aquele que a sociedade não quer, essa é uma tarefa difícil, né? E os religiosos daquela época que criticaram Jesus quando estavam com algumas mulheres, né? A mulher que quebrou o vidro de Narno. Se soubesse quem ela era, se ele fosse um profeta mesmo, ele ia saber quem é essa mulher aí, não ia estar perto dela, não. Quando criticaram ele estar com Zaqueu, né? Quando criticaram aqueles religiosos daquela época, eles existem até hoje. E pode ser outros, mas pode ser eu e você. A gente está no foco daquilo que o Senhor tem pra gente. A gente perdoa e avança, né? Aqui está falando, os ressentidos ficam para trás, mas os perdoadores e visionários avançam, né? Eu achei muito interessante que o apóstolo escreveu aqui no final, que ele fala assim: por mais que muitos acreditem que é na dor que se conhece quem realmente se importa, a verdade é que você nunca saberá quem são seus verdadeiros amigos até o momento em que for promovido, assim como os filisteus eram amigos de Davi até que ele foi elevado ao palácio. Achei sensacional isso aqui, porque esses dias eu gravei um stories falando sobre isso. Eu estava no estacionamento do mercado, né? Fazendo uma reflexão sobre algo que eu li que falava que é na dificuldade que você descobre quem é seus verdadeiros amigos, quem aparece para te dar um prato de comida e essas coisas, enfim, essas coisas, né? E eu pensei com aquilo e falei, de jeito nenhum, não é na dificuldade que a gente descobre quem são os nossos verdadeiros amigos, porque a gente ficar comovido com uma pessoa que está passando necessidade é muito fácil. A gente se comove até por quem a gente nem conhece, né? Você oferecer um prato de comida para quem está necessitado é muito fácil. Você chorar com os que choram é muito fácil. Eu vejo uma história triste, aquilo me comove. Por quê? Porque eu tenho compaixão pelas pessoas. Agora, não é aí que você descobre seus verdadeiros amigos. É quando... Aí ontem eu vi ainda um Rios da Raquel que falava: é ano de Deus separar o que é de verdade e o que é de mentira. Raquel compartilhava comigo o pão. Compartilha o pão, mas não aguenta ver você comprar uma padaria. Raquel passava comigo na roleta. Experimenta comprar o carro. Quando a verdade chega, tudo que é de mentira é revelado. Então é quando você prospera, quando você muda de nível, que você conhece seus verdadeiros amigos. Por quê? São aqueles que são capazes de celebrar e não se invejar, sabe? Eu até citei assim, né? Não é o que você fala, pô, amigo, legal que você conquistou. Ou então o que você digita na rede social. Não, é o que você sente verdadeiramente, né? Você se alegra verdadeiramente com a conquista daquela pessoa. Você vibra. É algo interno que só você sabe. E aí esses são seus verdadeiros amigos, aqueles que são capazes de estar com você na abundância, sem ter inveja daquilo que você conquistou. Agora, chorar com os que choram é muito fácil. E voltando aqui pro texto, né, porque eu falei sobre isso, porque tem isso aqui no devocional de hoje. E por que tá falando isso, né, dos amigos e tal? Porque a única forma da gente não paralisar a vida, não se importar com essas coisas, é quando a gente está com foco no nosso propósito, tá buscando ao Senhor, né? Eu lembro que eu não conseguia falar, eu amo você, Jesus, acima de todas as coisas. Eu achava assim, meu Deus, eu amo mais a minha família, né? Eu amo Jesus acima de todas as coisas. E eu falei isso, falei, Senhor, eu não te amo acima de todas as coisas, me ajuda a te amar. Sabe, eu vi as pessoas falando, eu amo o Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus e tal. E eu desejava isso, né? E aí eu comecei, falei, Senhor, me ajuda a te amar acima de todas as coisas, me ajuda a falar eu te amo em espírito e em verdade, né? E aí, quando eu percebi, eu já estava conseguindo fazer orações falando, Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. E eu sei que eu ainda preciso amar mais, preciso buscar mais, mas eu já agradeço tanto Ele por isso, porque eu falei, Senhor, o Senhor me ensinou a te amar. O Senhor me ensinou a te amar verdadeiramente. E eu já agradeço tanto por isso, né? E não posso parar de buscar. Preciso buscar cada dia mais. Mas quando a gente começa a ter esse sentimento, é impossível você guardar raiva das pessoas, né? Elas podem fazer algo que vai te entristecer e você vai ficar triste ali no ato, mas aquilo vai se dissipar muito rápido.
aquilo não vai permanecer. Então é sobre isso, sobre você tirar as distrações. Por quê? Porque você tem um foco. Quando Deus fala para Gideão, né, manda os medrosos embora, e aí 22.000, se eu não me engano, vão embora, né, e ficam só 10.000. E depois Deus faz mais uma prova e fala, põe eles para beber água. E aqueles que se ajoelharem e beberem água, você vai separar daqueles que trouxerem água na mão, e somente ficam 300. Ali o Senhor está falando da distração, né? Como que você está num ambiente de guerra e se distrai? Como que você está no foco do seu propósito e vai se distrair? Você não vai se distrair, você vai manter o foco. E aqui no final do capítulo, quando fala que os campos já estão maduros, prontos para a colheita, essa passagem é super atual, é para agora. Os samaritanos ali o Senhor estava falando que os samaritanos já estavam prontos para ser evangelizados. As pessoas ao seu redor, elas já estão prontas para ser evangelizadas. O Senhor precisa de você e de mim para evangelizar, né? Não que a gente convence, que quem convence é o Espírito Santo, mas a gente faz a nossa parte. E aí, o que está escrito aqui? O trecho é um chamado para priorizar o reino de Deus, ter uma visão espiritual para enxergar oportunidades de evangelismo e entender que a salvação de pessoas é a nossa prioridade máxima. A salvação das pessoas é a prioridade máxima. Todo mundo tem esse propósito, eu tenho esse propósito e você tem esse propósito. A necessidade de pregar e salvar vidas é urgente. O que você está fazendo para isso? O que você está contribuindo com a humanidade? Esses dias eu vendo um podcast do Augusto Cury, que eu amo demais. Ele estava falando sobre isso. Se você tem uma vida que não está contribuindo para a humanidade, você não tem uma vida que vale a pena. E a pergunta para fechar é: o que eu e você estamos fazendo com o talento que o Senhor nos confiou? A gente está multiplicando ou a gente está enterrando esses talentos? Fica esse questionamento agora. A gente está multiplicando ou a gente está enterrando os talentos que o Senhor nos deu e fazendo algo para a humanidade? A gente vai deixar um legado. E qual é o legado que a gente vai deixar nesse mundo?